Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar na lenda do OVNI em Ibaraki? Pois é, esta lenda é antiga e famosa entre os japoneses. Quem diria que o Japão já tem seu ET de Varginha desde o século XIX, hein? O curioso é que, apesar de muito antigo, só se popularizou depois de 1945 com um boom sobre OVNIs nos Estados Unidos. Os OVNIs se tornaram uma sensação moderna depois que a mídia relatou que o empresário norte-americano Kenneth Arnold testemunhou discos voadores em 24 de junho de 1947. Uma enxurrada de histórias semelhantes se seguiu ao redor do mundo. O mais famoso é que um OVNI teria caído no chão perto de Roswell, no México, em julho de 1947. No final, porém, nenhum naufrágio ou corpos alienígenas foram recuperados. Muito antes das histórias de OVNIs americanas, a nave retratada nos documentos japoneses do período Edo, por alguma razão, parecia um disco voador. Nessas histórias que pipocaram pelo mundo, havia apenas o testamento ambíguo de testemunhas. Era o mesmo com todas as histórias de OVNIs ao redor do mundo. Era um mistério sem qualquer evidência substancial. A lenda de Itsurobune, no entanto, possui um diferencial dentre todos, pois além de ser muito antigo, não é só um conto passado de geração em geração, mas sim tem uma série de documentos para examinar como pistas. Portanto, nesse sentido, para os pesquisadores, é um mistério com substância. Há escritos com ilustrações originais da época em bibliotecas no Japão, como uma bem famosa que fica na cidade de Nishio, estado de Aichi. Depois disso, vários livros foram publicados sobre contos e folclores do Japão, e um dos mais famosos é o Toin Shosetsu do Herbert Garden Stories, de Kyokutei Baikin, de 1925. A história de um incidente misterioso que supostamente ocorreu em 1803. Um Utsurubune, navio oco, é semelhante em forma conceitual ao OVNI dos dias de hoje. No conto diz que flutuou na costa da província de Hitachi, que hoje é conhecida como a prefeitura de Ibaraki. O interior da embarcação estava impresso com letras estranhas, e a bordo estava uma linda mulher. A sua pele era pálida, as suas sobrancelhas e seus cabelos eram ruivos. Os seus cabelos eram compridos, porém, até a metade dos seus cabelos para baixo, eles eram brancos. Esses materiais apresentam evidências de uma aterrissagem de OVNIs no período Edo no Japão? A resposta permanece velada em mistério. Vou narrar um trecho de um autor francês, inspirado no texto original de Torin Shosetsu, do livro Herbert Garden Stories, que achei mais ocidentalizado para o nosso melhor entendimento de como o povo japonês se lembra deste conto. Prepara a pipoca e vamos lá. Um pescador sai de casa logo que os primeiros raios de sol iluminam o horizonte. Perto da praia, o tempo está frio e teme que logo seus pés vão ficar encharcados da água gelada. Logo se lança em seu pequeno barco de pesca. O bom tempo traz a esperança de uma pescaria próspera. Nagal resolve ir além após a enseada, à procura de mais peixes, para voltar talvez com o barco cheio, pensando que a frota rival ficaria com inveja. Mal ele pronunciou essas palavras em pensamentos altos, houve um estrondo no céu, ensurdecedor. Ele se joga no fundo do seu barco gritando perdão. Ele olha para cima e vê uma bola de fogo gigantesca passando por cima nos céus e caindo a algumas centenas de metros da margem. Um dia, quando era mais jovem, ele foi para Kyoto, onde o exército imperial fez uma demonstração de tiro de mosquete. E ele se sentia assim, no meio de uma tempestade, no meio daqueles tiros, como se o mundo inteiro estivesse cheio de trovões. Pessoas do vilarejo saem. Alguns estavam até bem arrumados. O pescador voltou e eles reclamaram o que estava causando aquele grande barulho.
Um velho disse que viu algo que caiu do céu. Nagal foi à margem e falou que pensou que talvez fosse um deus que estava com raiva. O velho olhou raivoso, reprovando, dizendo que não era nada disso. Resolveram ir ver onde o objeto caiu, mas, mais assustado do que gostaria, seus joelhos bambam ao andar. Afastando a grama alta que cobre o topo de uma duna, antes de dar o último passo para descobrir o que esperava do outro lado, ele se vira e quase toda a aldeia atrás estava reunida. Homens, mulheres, crianças. Eles respiram com preocupação e medo. E ele respira fundo e cruza a crista da duna. Seu coração não consegue parar de bater acelerado. E em meio a ondas brancas e espumantes, viu a coisa mais estranha que já viu em toda a sua vida. É um objeto circular que deve ter cerca de uns 5 metros de diâmetro e 3 metros de altura, numa forma arredondada. Lembrava os queimadores de incenso dos templos shintoístas, ou aquelas panelas de palha que cozinham arroz. À medida que se aproxima, enquanto treme, ele sente um leve desconforto, como se de repente neste ambiente ainda familiar ele não se sentisse mais em seu lugar, como se fosse um estranho em casa. A estranheza desse objeto fez com que ficasse confuso, e antes que colocasse sua mente em ordem, chegando mais perto desse singular naufrágio, sem mesmo querer, estende a mão e toca o que parece o casco deste estranho navio ou embarcação. Ele era feito de madeira, rosa, delicada, porém era resistente. Abaixo, onde flutuava, era coberto de placas de bronze. Ele não tinha certeza de como aquele objeto surgiu, mas ele flutuava na água e de repente percebe que toda a aldeia está reunida em torno. Tudo parece estar procurando por uma explicação, querendo que ele elucidasse algo, mas nenhuma explicação ele se atreve a dizer. Uma criança que ficou na praia, no topo da duna, começa a chorar, apontando o dedo para o objeto. Os aldeões pedem que a criança se acalme, e ela diz que no topo tem janelas. Um aldeão lhe oferece os ombros para que o pescador subisse para ver o topo. E se era verdade que havia muitas janelas ao redor, e de fato tinha, e estavam fechados por uma espécie de resina. Ao olhar mais adentro, o povo se alarma e ouve murmúrios de temor. Dentro consegue ver símbolos nas paredes nunca vistos. Não havia nada parecido. Tinha coisas escritas, parecia uma caligrafia desconhecida que não tinha como ler. Induzido por sua curiosidade, logo avistou algo. Mas, espere, não era algo, era alguém. Logo a aldeia entra em pânico e os moradores começam a fugir. Abre-se um compartimento virado à frente da beira do mar. O topo se solta e cai na água. O pescador se desequilibra e cai sentado, mas a beira da praia estava com as águas rasas. Porém, todos se acalmaram quando viram que saiu daquele lugar. Apareceu a mulher mais bonita que já vira. A sua pele era de um tom pálido, rosado. Não tinha feições de ninguém do arquipélago. E os seus cabelos eram o que mais chamava a atenção. Os seus cabelos eram muito compridos e caíam até o meio da coxa. Sua cor era vermelha. Eram vermelhos flamejantes, porém só até o meio, a segunda metade, caíam imaculados como a neve. O pescador olha para o rosto da mulher e com certeza era uma jovem na casa de uns 20 anos, vestida com vestido longo bordado com padrões muito complexos. E a cada passo que ela dava, as cores mudavam. As ondas refletiam essas cores. As suas feições eram tão bonitas que imaginou que era uma divindade. Mas ao mesmo tempo ela era muito humana. Ele se levanta lentamente, evitando gestos repentinos para não assustá-la. O aldeão mais velho, juntamente com os outros, estavam de joelhos. Ela tem um leve sorriso,
e se dirige a ele falando com inflexões estranhas. Sua voz parece um canto melodioso. Ninguém consegue entender. Ele se volta para os aldeões e, ao voltar a olhar para ela, vê que ela segura uma caixa em suas mãos, que parece ser feita da mesma madeira do barco, porém era dourada. Nisso ele se lembra de umas fábulas que seu velho pai dizia, que princesas que se prostituíam, quando pegas, como castigo, eram colocadas em embarcações, com a cabeça do seu amante dentro de uma caixa. Ao lembrar disso, temeu, mas ele não sabia como agir. O sol a fazia irradiar. De repente, seus olhares se encontraram, e seu olhar era muito brilhante. E de novo aquela sensação o invadiu, de estar em seu lugar e estar em outro lugar ao mesmo tempo, num lugar misterioso. Ela tenta se comunicar, mas ninguém consegue entender. Porém, a sua voz não dá medo, pelo contrário. O pescador diz: "O que você está querendo dizer? Você quer me dar o cofre e quer que eu me livre de você?" Ela sorri novamente, gira seus calcanhares e volta em direção à cápsula aberta. Então o pescador estende a mão para ela. Gostaria de segurá-la para não partir, mas é tarde demais. Ele tenta correr, mas o navio oco desaparece rapidamente no horizonte. Os aldeões ficam várias horas na beirada da praia com os olhos fixos no horizonte e pouco se falavam no final da tarde. Com o cair da noite, resolvem voltar para casa, já com alguns dando de ombros, incrédulos, como se fosse aventuras da manhã, como uma espécie de miragem coletiva que logo encontrará o seu lugar em muitas histórias de pescadores que são passadas de geração em geração antes de afundar no esquecimento da noite. Quando Nagal volta para casa, ele não pode esquecer a imagem desta jovem, na qual já está perdidamente apaixonado. A melancolia invade seu coração, porque ele sabe que nunca mais a verá novamente. Toda vez que ele fecha os olhos, ele recorda seu olhar brilhante e enigmático, explodindo em luz, amando a eternidade da perfeição da sua face, que é de uma perfeição absoluta. Mesmo alguns anos mais tarde, mesmo depois de casar, ele nunca conseguiu esquecer aquele fatídico dia onde viu esse estranho e misterioso objeto e sua tripulante. Bem, naquele mesmo dia, quando voltou para sua casa, na sua modesta casa, ele descobre surpreso que em cima de sua mesa baú estava o cofre que ela havia indicado que o daria na praia. Nagal nunca abriu. Ele o escondeu e transmitiu a história a seus filhos, para levar também a seus descendentes. Mas, com o passar dos anos e em tempos de guerras, seus não descendentes acharam e abriram e viram o segredo. Porém, está guardado até os dias de hoje. Bem, gente, tirando todo o romance desse conto, basicamente ele é contado assim no Japão. No Japão do início do século XIX, em 1803, um navio redondo chegou à costa do Japão, supostamente na costa de uma vila na província de Hitachi, que hoje é a prefeitura de Ibaraki. Um dia, na praia, apareceu um navio oco, feito de madeira rosada, robusta, com janelas de vidro, e uma bela mulher surgiu de dentro dele, vestindo roupas estranhas e carregando uma caixa. Ela não conseguia se comunicar com os habitantes locais, e seu ofício estava marcado com uma escrita misteriosa. Por fim, os habitantes locais a devolveram ao navio de volta ao mar. Bem, gente, este conto é muito famoso aqui no Japão. Existem registros daquela época, né, que estão em bibliotecas espalhadas aqui no Japão. Mas eu vou contar mais sobre este conto e sobre a conclusão, né, de historiadores que escreveram livros, de como isso tem sido estudado até hoje, nos tempos de hoje, porque saiu uma matéria recente sobre esse conto. Mas eu vou contar num próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já sabiam sobre esse conto, como que foi passado para vocês.
Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, compartilhem e me ajude, para fazer mais vídeos sobre cultura e notícias do Japão. Muito arigatou e até o próximo vídeo.